Fala, rapaziada, tudo bem com vocês? Bom dia, bom dia, bom dia, ou boa tarde, sei lá que horas vocês estão assistindo esse vídeo. Mas tô aqui, hoje eu estou de folga, tô gravando esse vídeo na segunda, dia 20 de outubro. E estou indo aqui em direção à minha faculdade, tô de folga hoje de trabalho. Então agendei já uma prova pra mim, de recuperação de matemática financeira. E bom, hoje eu descubro se eu pago DP ou não. E depois vamos ter um assunto aí massa sobre faculdade de economia, para ajudar aí as pessoas que talvez queiram fazer economia na sua futura graduação. E vamos embora. E cá estamos nós, em casa, no meu habitat natural, fora do trabalho, de não sei o que. E só para informar, Passei aí em matemática financeira, passei me arrastando, tirei 6,6. Ainda assim, foi uma das melhores cadeiras que eu paguei esse semestre. Mas esta prova que eu fiz, parecia que estavam com raiva de quem foi para recuperação. Eu tô falando recuperação para vocês entenderem, a gente não chama de recuperação, a gente chama de AVS, que é avaliação suplementar. Mas, enfim, parece que estavam com raiva de quem foi para recuperação. Porque, meu amigo, teve uma questão de juros simples, que é um negócio muito fácil. Aí você faz tirando de letra. Juros compostos é um pouquinho mais complicado, mas ainda assim é fácil pra diacho. Aí depois disso foi só daqui pra frente, é só pra trás. Porque começou valor presente líquido, descontada a taxa da TIRM, que é a taxa interna, marginal, os caramba quatro, aí começou, foi um inferno. Mas, Igor, por que você está fazendo isso daqui? Qual que é a sua intenção com isso? É para falar um pouquinho aí sobre a faculdade de economia, que eu sei que algumas pessoas podem gostar e querer fazer economia. Eu já fiz outros vídeos de como está sendo a minha experiência, tem outros vídeos aí no canal, vou tentar encontrar, deixar aí no cardzinho para vocês darem uma assistida muito boa. Mas, no geral, como está o meu terceiro período? O que eu estou achando do meu terceiro período? Eu vou tentar fazer com recorrência esses vídeos, de tipo, o que eu achei do terceiro período, o que eu achei do quarto. E, bom, eu estou pagando nesse período a matemática financeira, matéria muito boa. Uma das melhores cadeiras que eu paguei em toda a faculdade até agora, porque você aprende literalmente o que você deveria ter aprendido na escola, o básico e o avançado também. Juros simples, juros compostos, um sistema de capitalização. Se você for fazer alguma compra e for pagar parcelado, quanto vai ser os juros? Compensa mais pagar parcelado ou pagar à vista? Tudo depende dos cálculos. Eu queria ter aquela HP 12C que todo economista tem, que todo administrador que tudo tem, que você deixar na mesa não serve pra bosta nenhuma, porque o Excel já salva em tudo. Que nem uma questão de uma prova que eu fiz hoje, que eu tive que calcular mês a mês para dar... No Excel era só apertar um botão que fazia tudo, mas eu tive que calcular, mano. Enfim, essa parte da matemática financeira é a melhor cadeira que eu paguei, por incrível que pareça. Eu também paguei raciocínio lógico, que foi uma cadeira muito, mas muito chata. Cadeira mais chata. Meu irmão, eu reclamei de ciências sociais. Foi chata, lá no primeiro período. Mas raciocínio lógico conseguiu ser pior. Por quê? Eu gosto do raciocínio lógico envolvendo cálculo nessas coisas. Mas, meu amigo, foi teoria atrás de teoria. E a prova de raciocínio lógico foi uma meba de fácil. Uma meba de fácil, pô. Que era um negócio muito, mas muito simples, puramente teoria. Você tinha que copiar, não sei o que. A parte mais interessante que foi meio que... Eu não lembro nem dessa parte, pra vocês terem noção. Que era pra você ver a veracidade de um fato. Aí você fazia a tabela verdade, pô. Que bagulho chato. Essa parte é legal, mas o raciocínio lógico em si, a cadeira é chata pra caramba. Aí vem outra cadeira interessante que eu paguei, que eu terminei recentemente. Amanhã eu vou fazer 2 provas dela,
que é metodologia científica, que, meu amigo, essa cadeira é muito boa. Essa cadeira é aquela que você vê ali na metade, no terceiro, no quarto período, para você ter uma gana para concluir, porque você começa a entender os níveis, a graduação, pós-graduação, a especialização, o MBA, mestrado, doutorado, tese de doutorado, dissertação, artigo, que faz tanto na graduação quanto talvez na especialização, dependendo. É muito bom, velho. Mas muito gostoso um negócio desse. Você chega a querer ter gana pra querer fazer mais, pô. Eu, depois de economia, vou fazer uma especialização em economia, um mestrado. Futuramente pretendo me fazer licenciatura em história também. Eu quero fazer especialização em filosofia e depois um mestrado em teologia, que, meu amigo, você tem uma gana pra continuar, meu irmão. Porque eu quero dar aula, quero virar professor. Então o nível tem que estar lá em cima, pô. Então essa matéria dá gana, muito boa. Desde pesquisas quantitativas, pesquisas qualitativas, como fazer uma pesquisa científica, a história por trás da pesquisa científica, os pesquisadores que fizeram isso, o método científico que eu aprendi assistindo Homem-Aranha, e os passos que você deve seguir para a sua tese, para o que você está escrevendo, envolvendo a sua pesquisa, ou o seu artigo, ou a sua dissertação fazer sentido, seguir aqueles passos do método científico, a formatação para você fazer um trabalho de conclusão de curso, que é o famoso TCC, seja dissertação, seja a tese do doutorado, seja um artigo na graduação, qualquer uma, eles ensinam uma cadeira muito boa, que por mim eu acho, não sei dizer, que deve estar em todas as matérias, todos os cursos de uma faculdade, eu acho, porque é simplesmente fantástico. Aí teve uma que eu não concluí, eu comecei essa cadeira, a gente teve a pausa, porque no início do semestre, como é que funciona a minha faculdade? No início do semestre a gente tem todas as cadeiras, a gente faz por umas 3 semanas todas as cadeiras, mesclando os dias e tudo mais. Aí depois tem uma pausa, porque a gente começa a focar em uma cadeira específica. Aí começa a focar matemática financeira, aí até acabar a matemática financeira, só matemática financeira. Aí depois começa a outra cadeira, aí quando termina a outra cadeira, a outra. Aí eu vou fazer essa daqui ainda, que esqueci agora, é Formação Econômica do Mundo Contemporâneo, é uma matéria de humanas, tem mais exatas em economia, mas é uma cadeira de humanas, também tem muitas exatas em economia, mas a gente tem bastante humanas também no caso. E essa é uma cadeira de humanas. Todo semestre tem uma cadeira de humanas. E é uma cadeira que, pelo início que teve, eu gostei bastante. Foi sobre a formação do Partido Trabalhista, dá para se dizer, os sindicatos trabalhistas. Toda a formação que a gente entende hoje, de como está politizado as coisas entre direita e esquerda, você aprende nessa cadeira, porque fala sobre a formação do mundo contemporâneo, o mundo atual. Na cadeira passada foi Formação Econômica Brasileira, que a gente entendeu um pouquinho mais do Brasil, agora a gente está entendendo geral, com um professor ótimo, Rodrigo Rainha. Que professor top! Eu não vejo a hora da gente começar. Eu vou voltar para essa cadeira quarta-feira. Eu estou louco, eu estou doente pedindo aula dessa cadeira, que para mim é em tudo que envolve história do pensamento econômico, formação econômica brasileira, formação econômica do mundo contemporâneo. Vai ter outra de humanas que eu vou pegar também, que envolve história. Isso daqui é maravilhoso, porque se um economista não entende a história, não entende o passado, não entende o que aconteceu no passado, você não consegue ter a base para os cálculos atuais para tentar prever o futuro. Isso é o básico de economia. Tem economista que dane-se história, uma bosta. Para mim, obviamente eles são economistas, mas eles não entenderam o cerne da economia ainda e por que as ciências econômicas é uma ciência tão linda, uma ciência que você precisa de todas as áreas, seja humanas, seja exatas, seja tudo convergindo em uma única coisa para você prever o futuro econômico ou de uma nação, que aí seria mais macroeconômico, ou de um consumidor com a sua cesta óptima. Isso é muito da hora.
em uma matéria mais macroeconômica. Eu ainda não tive macroeconomia, mas foi uma matéria um pouco mais macroeconômica, um pouquinho mais perto de contabilidade também, talvez contabilidade nacional, dá para se dizer, que foi de contas nacionais. Essa matéria eu achei muito boa também, para mim, talvez tá no top 3 das cadeiras que eu paguei, o top 5 por aí. E eu fiz um artigo sobre essa, um mini TCC, muito bom. Eu vou tentar deixar o meu artigo aqui na descrição para você dar uma lida. Eu tirei nota máxima nesse artigo, valia 2 pontos, eu consegui tirar os 2, então se valesse 10 eu ia tirar 10. Fui bastante elogiado, simplesmente porque eu não usei o ChatGPT para criar a estrutura do texto. O que eu fiz com o ChatGPT? Foi tipo, eu joguei no ChatGPT para pegar algumas fontes boas, fui lendo, pegando as fontes, isso daqui vai, não sei o que. Aí depois, o que mais que eu usei o ChatGPT? Sim, fazer a estrutura. ChatGPT, o que você acha dessa estrutura? Tá boa, não tá? Aí o ChatGPT mudava algumas coisinhas. Não, mude, seu imbecil. Aí eu fazia uma reestruturação, foi muito boa o projeto que eu fiz, a pesquisa científica que eu fiz. Por isso que a gente pagou metodologia científica nesse período, porque teve essa matéria que ia ter esse mini TCC e vai ser algo recorrente agora. No próximo período, no quarto, eu acho que eu não vou ter um outro mini TCC, mas a partir do quinto vai ter direto, vai ser quinto, sexto, sétimo e o oitavo, que vai ser o TCC em si, vai ser direto a partir de agora. E é isso. E basicamente essa foi a minha experiência em contas nacionais. É mais sobre PIB, como que o PIB é calculado, por que o PIB é importante. A gente só falou de PIB. PIB. Teve mais algumas coisinhas, mas o que mais ficou na cabeça é PIB. E essa foi minha experiência agora no terceiro período. Não peguei DP em matemática financeira. Quem duvidou, chupa. Chupa. E eu passei em matemática financeira, eu estou bastante feliz. Eu saí com uma folha de cálculo de 300 páginas. Foi muito bom mesmo. A próxima prova que eu vou fazer vai ser de metodologia científica amanhã e depois no dia 31. E aí vai ter mais tempo para estudar. E vamos embora. Se eu não paguei DP em matemática financeira, eu só vou pagar DP em cálculo. Escutem o que eu estou lhe dizendo, porque eu tive cálculo 1 logo no primeiro período. Ainda tem cálculo 2, que a gente chama de cálculo avançado, que meu amigo. Eu vou chorar. Mas esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por você ter assistido aqui até o final. Tamo juntasso, galera. Falou, fui e tchau.